Você é basicamente meu marido de treino. Saberei o que quero quando encontrar algo melhor, ela me disse quando eu pedi sua mão em casamento, então fechei a caixinha do anel e saí. Olá! Antes de começarmos, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Estamos em busca da meta de 1000 inscritos, e o seu apoio é muito importante. Agora, vamos para a história. Eu costumava acreditar que meu casamento era sólido. Não perfeito, claro, mas firme de uma forma que eu achava que a maioria das pessoas invejaria. Eu tinha um emprego estável, pagava todas as contas em dia, cozinhava o jantar algumas noites por semana e fazia o possível para estar presente quando minha esposa, Jenna, queria conversar sobre o seu dia. Estávamos casados havia 4 anos, juntos por quase 6. Eu me via como um marido leal. Nunca olhei 2 vezes para mais ninguém. Eu cedia quando ela pedia, e até recusei uma oferta de emprego em outra cidade para que ela pudesse terminar seu programa de pós-graduação aqui. Na época, ela me disse que eu era tão confiável, a rocha em que podia se apoiar. Eu carregava isso como uma insígnia de honra. Com o tempo, porém, confiável começou a soar menos como elogio e mais como insulto. Pequenas coisas começaram a surgir. Eu sugeri uma viagem de fim de semana, e ela suspirava e dizia, isso parece bom, eu acho. Você não é exatamente o tipo aventureiro. Se eu comprava ingressos para um show de comédia, ela revirava os olhos. Você sabe que eu gosto de coisas mais sofisticadas do que isso. Ela começou a fazer pequenas críticas sobre minha carreira também. Eu trabalho com ti, nada chamativo, não é cargo de CEO, mas ganho bem, e sempre me orgulhei de nunca termos que nos preocupar com contas. Mas ela dizia coisas como, você tem tanta sorte por não se importar com ambição como eu. Deve ser bom estar satisfeito com a mediocridade. Eu ignorei isso por muito tempo. Disse a mim mesmo que ela estava estressada com a escola, ou apenas cansada. Eu queria acreditar que ela ainda me respeitava. Mas nos últimos meses, algo mudou. Ela ficava grudada no celular à noite. Eu entrava no quarto e ela virava a tela para longe, depois dizia, só TikTok, relaxa. Nossas conversas ficaram mais curtas, mais frias. Mesmo quando nos sentávamos juntos no sofá, eu sentia como se estivesse a quilômetros de distância dela. Uma noite, tentei diminuir o abismo. Voltei para casa com comida para a viagem do tailandês favorito dela e uma garrafa de vinho. Ela mal levantou os olhos do celular. Oi, eu disse, colocando a comida na mesa. Pensei em te surpreender. Achei que poderíamos comer e talvez assistir algo juntos, como nos velhos tempos. Ela não sorriu. Eu já comi com uma amiga depois da aula. Tentei não deixar a dor transparecer. Ah, tudo bem. Talvez mais tarde, então? Talvez, ela murmurou, ainda com os olhos na tela. Naquela noite, deitado ao lado dela, fiquei encarando o teto e me perguntando quando tinha me tornado invisível dentro do meu próprio casamento. Tudo chegou ao limite cerca de uma semana depois. Ela estava na cozinha, digitando furiosamente no notebook, e eu simplesmente não aguentei mais aquela distância. Jenna, eu disse, mantendo a voz firme. O que está acontecendo com a gente? Você tem estado distante. Sinto que você nem me enxerga mais. Ela gemeu e esfregou a testa. Não de novo isso. Estou falando sério, eu disse. Eu não quero brigar. Só quero entender o que está acontecendo. Eu fiz algo? Perdi algum sinal? Porque sinto que estou te perdendo. Foi quando ela riu. Não uma risada nervosa, mas uma risada afiada, de desdém, que me cortou até o osso. Você realmente não entende, entende? Ela disse. Entender o quê? Ela bateu o notebook e me olhou como se eu fosse uma criança lenta, incapaz de acompanhar. Você é basicamente meu marido de treino. É isso que você é. Treino. Eu saberei o que quero quando encontrar algo melhor. Por um segundo, achei que tivesse ouvido errado. Meu peito se apertou, e juro que o quarto inteiro girou. O que você acabou de dizer? O tom dela não vacilou. Você é um cara bom, claro, mas você é seguro. Previsível. Você é o que as mulheres aceitam quando estão descobrindo o que realmente querem. Eu não sei se você é realmente o que eu procuro. Você é só prática. Eu fiquei parado ali, congelado. Por dentro, tudo em mim queria explodir. Queria gritar. Jogar algo. Exigir como ela podia dizer aquilo depois de tudo que eu tinha feito por ela. Mas, em vez disso, apenas a encarei. Minha mandíbula travada. Meu estômago despencando. Mas não lhe dei a satisfação de me ver perder o controle. Ela revirou os olhos diante do meu silêncio e reabriu o notebook como se a conversa já tivesse terminado. Aquele foi o momento em que algo se quebrou dentro de mim. Não de forma dramática, como as pessoas imaginam quando pensam no fim de um casamento. Não com raiva ou gritos, mas com uma clareza silenciosa.
Saí da cozinha, sentei sozinho na sala e percebi que ela acabará de me dizer exatamente quem era. E eu estava cansado de fingir que não ouvia. Não dormi naquela noite. Fiquei deitado, encarando o teto, enquanto Jenna rolava o celular ao meu lado até finalmente adormecer. Cada vez que eu fechava os olhos, ouvia novamente suas palavras. Marido de treino. Não era apenas cruel. Era a verdade escapando. O tipo de coisa que você só diz quando já se convenceu disso. Pela manhã, eu sabia o que precisava fazer. Acordei mais cedo que o normal, tomei banho, me vesti e saí para o trabalho sem falar muito. No caminho, liguei para um advogado que conhecia por meio de um amigo em comum. Na hora do almoço, já tinha uma consulta marcada. Quando voltei para casa de carro, já tinha a papelada nas mãos. Não sei se Jenna sequer percebeu meu silêncio. Passou a maior parte da noite no quarto com o notebook, digitando sem parar, enquanto eu ficava na sala com os papéis no colo. Meu peito estava apertado, mas eu sentia uma estranha calma. Na manhã seguinte, coloquei tudo diante dela no balcão da cozinha. O que é isso? Ela perguntou, franzindo a testa diante da pasta. Papéis do divórcio, eu disse. Minha voz estava firme. A cabeça dela se ergueu de repente. Você está brincando? Não, eu disse. Sua risada foi afiada. Nervosa. Você não pode estar falando sério. Por causa de uma discussão. Olhei diretamente em seus olhos. Você não me chamou de marido de treino por acidente. Você quis dizer aquilo. A expressão dela mudou, sua arrogância se quebrou por um momento. Eu estava com raiva. As pessoas dizem coisas que não querem dizer. Não, eu disse. As pessoas dizem coisas que normalmente não admitiriam quando estão com raiva. E você admitiu tudo. Ela cruzou os braços, tentando recuperar o controle. Você está exagerando. Todo casal briga. Você acha que acabar com um casamento por causa de um deslize é razoável? Fiquei em silêncio por um momento, observando-a se contorcer. Casais brigam, eu disse finalmente. Mas casais não chamam um ao outro de substitutos descartáveis. Você me mostrou exatamente o quão pouco eu significo para você. Eu não vou ficar esperando você encontrar algo melhor. A boca dela se apertou. Então é isso. Você vai simplesmente desistir. Quase ri da ironia. Não, Jenna. Quem desistiu foi você. Eu só estou ouvindo. A voz dela subiu. Você só está fazendo isso para me punir. Você quer que eu suplique, é isso? Acha que está me dando uma lição? Balancei a cabeça. Não estou interessado em te punir. Estou interessado em seguir em frente. Ela bateu a mão contra o balcão. Você é inacreditável. Depois de tudo que eu coloquei nesse casamento, você está indo embora como se não fosse nada. Olhei para os papéis entre nós. Você mesma disse. Para você, este casamento não significa nada. Treino. Então vamos parar de fingir. Pela primeira vez desde que a conhecia, Jenna não teve uma resposta rápida. Ela apenas me encarou, a boca abrindo e fechando sem emitir som. Peguei minha jaqueta, joguei-a sobre o ombro e segui em direção à porta. Atrás de mim, sua voz vacilou. Você está cometendo um erro. Eu parei no batente da porta, olhei para trás uma última vez e disse, não. Pela primeira vez em anos, não estou. Então fui embora. A semana seguinte foi um borrão de logística. Reuniões com o advogado, divisão de contas, cancelamento do cartão de crédito conjunto. Mudei-me para um aluguel temporário enquanto procurava um novo lugar. Achei que Jenna fosse brigar por tudo. Mas, no início, ela mal reagiu. Era quase como se não acreditasse que eu realmente levaria aquilo adiante. Ela nem sequer assinou os papéis imediatamente. Em vez disso, mandava mensagens aleatórias como, precisamos conversar, ou, isso é estúpido, apenas volte para casa e vamos resolver. Eu não respondia. Finalmente, alguns dias depois, ela ligou. Deixei cair na caixa postal, mas sua mensagem foi longa o suficiente para que eu acabasse ouvindo. Você vai mesmo fazer isso? Por causa de algo que eu disse quando estava nervosa? Você me conhece melhor do que isso. Eu estava estressada. Eu estava desabafando. Eu não quis dizer aquilo. Você é meu marido. Você deveria lutar por nós, não simplesmente fugir na primeira dificuldade. Isso não é você. Você não é frio assim. Suas palavras me fizeram apertar ainda mais o celular. Antes, eu teria acreditado nela. Antes, eu teria aceitado a ideia de que era meu dever lutar por ela, não importava o quão pouco ela me respeitasse. Mas não mais. Apertei apagar. Pela primeira vez em anos, o silêncio pareceu tranquilo. E, pela primeira vez desde que ela dissera aquelas palavras, comecei a me sentir livre.
Os papéis avançaram mais rápido do que eu esperava. Assinei tudo, protocolei o necessário e comecei a construir uma nova rotina. A parte mais estranha foi como a vida ficou silenciosa. Sem mais comentários passivo-agressivos sobre o que eu cozinhava. Sem mais silêncios frios sem motivo. Sem mais tensão pairando no ar. Apenas eu, meu próprio espaço e paz. Achei que Jenna demonstraria algum arrependimento, ou pelo menos lutaria por alguma coisa. Mas, em vez disso, ela seguiu na direção oposta. Em poucas semanas, já estava postando no Instagram como se tivesse acabado de sair da prisão. Selfies em bares com legendas como, finalmente vivendo minha vida de novo, emoji de mulher dançando. Fotos de jantares caros com um homem cujo braço era convenientemente cortado, embora o relógio e a manga do terno denunciassem. Um amigo meu, Derek, que ainda a seguia, me mandou mensagem certa noite. Cara, você viu isso? Com um print dela em algum bar na cobertura, brindando taças com um sujeito que eu não reconhecia. Eu não tinha visto. Eu a tinha deixado de seguir no mesmo dia em que entrei com o pedido de divórcio. Não queria saber. Mas a curiosidade acabou vencendo. Abri o perfil dela. E lá estava, publicação atrás de publicação, como um grande destaque da sua nova vida. Novo cabelo, novas roupas, novos restaurantes, novo homem. Ela não postava nada sobre mim havia meses antes disso. Mas, de repente, documentava tudo. Não doeu tanto quanto eu imaginei. Sinceramente, apenas confirmou o que eu já sabia. Eu não tinha sido nada além de um substituto, alguém para pagar as contas até ela encontrar um homem que julgasse melhor. Então parei de olhar. Em vez disso, coloquei minha energia em mim mesmo. Retomei as corridas, algo que não fazia havia anos. Reaproximei-me de amigos que havia deixado de lado durante o casamento. Até me inscrevi em algumas aulas noturnas. Nada grandioso, apenas algo para manter a mente ocupada e conhecer novas pessoas. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava vivendo por mim, não tentando corresponder às expectativas mutáveis de outra pessoa. Alguns meses depois, Derek me ligou de novo. Cara, você não vai acreditar, ele disse. Eu estava no meio de preparar o jantar. O quê? Você lembra daquele cara que a Jen anda exibindo? O do Rolex ridículo. Não muito, eu disse, embora soubesse exatamente de quem falava. Pois é, ele terminou com ela. Aparentemente, está noivo. De outra pessoa. Pisquei. Espera, noivo? Isso mesmo. O tempo todo ele a enrolava. Tinha uma noiva. Acho que ela descobriu e explodiu contra ele no último fim de semana. Alguém me disse que ela jogou uma bebida na cara dele. Derek riu. Honestamente, é meio poético. Encostei no balcão, absorvendo aquilo. Poético, sim. Previsível, absolutamente. Não comemorei, não mandei mensagem, não senti vontade de esfregar na cara dela. Tudo o que senti foi alívio. Porque esse já não era mais meu problema. Mas não terminou aí. As postagens no Instagram secaram quase da noite para o dia. Nada mais de jantares em coberturas, nada mais de selfies com champanhe. Em vez disso, seus stories viraram frases vagas como: algumas pessoas não são quem fingem ser, e nunca confie em um homem que diz que você é a única. Amigos em comum começaram a me contar que ela estava em crise. Os mesmos que antes a defendiam. Ela só está se encontrando. Deu um tempo. De repente, já não estavam mais do lado dela. Um amigo admitiu: ela tem sido meio insuportável, cara. Tipo, achou que tinha feito um upgrade, e agora só vive amarga. Eu fiquei quieto. Mas então começaram as mensagens. No início, eram casuais. E aí, sumido, como você está? Eu ignorei. Depois ficaram mais diretas. Sinto sua falta. Podemos conversar? Eu cometi erros. Continuei ignorando. Até que, certa noite, ela ligou. Contra meu melhor julgamento, atendi. Alô? Eu disse, sem emoção. A voz dela falhou. Então é isso? Você terminou comigo de vez? Você realmente não vai nem tentar? Respirei fundo. Jenna, você fez sua escolha. Eu estava confusa, ela disse depressa. Não quis dizer metade das coisas que falei. Eu estava estressada com a escola, me sentia presa, e acabei descontando. Não jogue fora tudo o que tivemos. Fiquei em silêncio. Você vai simplesmente jogar fora anos juntos? Ela insistiu. Depois de tudo que eu te dei? Aquilo me fez rir, mas sem humor. O que você me deu foi a verdade. Você me disse que eu era apenas treino. Isso não é algo de que se volte atrás. Ela ficou em silêncio do outro lado da linha. Então seu tom endureceu. Então agora você é frio?
Sem coração? Depois de todos aqueles votos, vai simplesmente ir embora como se eu nunca tivesse importado. Balancei a cabeça, mesmo que ela não pudesse ver. Você importou. Até me dizer que não importava. E agora? Agora você não importa mais. Desliguei. Por um longo momento. Apenas fiquei parado, olhando para o telefone na minha mão. Meu coração não disparava. Minhas mãos não tremiam. Eu me sentia calmo. Porque finalmente entendi, a queda dela não era mais minha responsabilidade. E a ausência dela? Esse foi o melhor presente que ela já me deu. Depois daquela ligação, pensei que talvez Jenna finalmente tivesse entendido a mensagem. Mas, em vez disso, só piorou. Uma semana depois, recebi uma mensagem. Nós deveríamos pelo menos jantar juntos. Encerramento, entende? Eu não respondi. 2 dias depois disso, sinto falta de nós. Você não sente minha falta? Eu sei que sente. Mais uma vez, nada da minha parte. Então vieram as tentativas de me culpar. Você vai mesmo me ignorar depois de tudo que sacrifiquei por você? Dediquei anos a nós dois. E você não me concede nem 5 minutos do seu tempo. Deletei sem sequer terminar de ler. Mas quanto mais silêncio eu dava, mais desesperada ela ficava. Numa noite, meu celular iluminou-se com uma sequência de mensagens. Jenna, não acredito que você está agindo assim. Quem é você? Jenna, você deveria lutar por mim. É isso que homens de verdade fazem. Jenna, você é patética. Não é de se admirar que eu quisesse mais. Você nunca teve coragem. Jenna, me responda. Agora. Coloquei o celular virado para baixo e fui dormir. Na manhã seguinte, acordei com outra mensagem nova. Desculpa. Eu não quis dizer aquilo. Por favor, vamos apenas conversar. Era como observar o balanço de um pêndulo. Raiva, manipulação, súplica, depois de volta a raiva. O ciclo de alguém que percebeu tarde demais que havia queimado a única ponte em que poderia realmente confiar. Quando o silêncio não funcionou, ela tentou uma abordagem diferente. Amigos em comum. Um camarada me mandou mensagem. Ei! A Jenna me pediu para falar com você. Ela diz que se arrepende de tudo. Talvez dê uma chance a ela. Respondi, agradeço, mas não. Não se envolva. Outro amigo enviou, ela não para de falar de você, cara. É meio triste. Ignorei completamente. A gota d'água veio numa tarde de sábado, quando ouvi pancadas fortes na porta do meu apartamento. Abri e encontrei Jenna parada ali, olhos vermelhos e inchados, o rímel borrado. Não parecia em nada com a mulher polida e presunçosa que eu via nas postagens da sua nova vida. Podemos conversar? Perguntou, com a voz embargada. Saí para o corredor, mantendo a porta meio fechada atrás de mim. Não há mais nada para conversar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Por favor. Eu errei. Não quis dizer o que falei. Eu estava com medo. Fui idiota. Você não é prática, você é... Levantei a mão. Pare. O rosto dela desabou. Você vai mesmo me jogar fora como lixo? Depois de tudo? Mantive minha voz firme. Eu não estou te jogando fora. Você fez isso sozinha no momento em que decidiu que eu era temporário. O tom dela mudou, ácido e amargo. Então é isso. Agora você acha que é melhor do que eu? Acha que alguma outra mulher vai magicamente cair no seu colo? Balancei a cabeça. Não se trata de mais ninguém. Isso se trata de eu escolher a paz em vez de ser tratado como plano reserva. Ela abriu a boca para retrucar, mas eu já havia me virado para entrar. A voz dela se rompeu quando gritou atrás de mim. Você vai se arrepender disso. Mas mesmo enquanto as palavras ecoavam pelo corredor, eu sabia que jamais me arrependeria. Meses depois, encontrei-a num casamento de um amigo em comum. Eu não planejava vê-la, mas lá estava ela, sentada sozinha a uma mesa, rolando o celular enquanto todos os outros dançavam. Quando me avistou, seus olhos se arregalaram. Ela se levantou rápido e veio até mim, forçando um sorriso que não alcançou os olhos. Oi, disse baixinho, quase como se nada tivesse acontecido. Você está bem? Assenti educadamente. Obrigado. Ela mexia nervosa na bolsa de mão. Podemos conversar? Só por 1 minuto. Suspirei, mas a segui até a beira do salão, afastados da multidão. Ela respirou fundo, trêmula. Eu só queria dizer que sinto muito. Por tudo. Fui estúpida. Pensei que queria mais, mas tudo que encontrei foram pessoas que não se importavam comigo. Você foi o único que realmente me amou. Estudei-a por um longo instante. Ela parecia menor de alguma forma, desgastada.
Gena, falei por fim. Você me disse que eu era prática. Prática é algo que se descarta quando se termina. Foi assim que você me enxergou. E quando se diz isso em voz alta, não há mais volta. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas eu não quis dizer isso. Quis sim. Interrompi. Minha voz não estava irritada, apenas firme. Quis o suficiente para deixar escapar. E isso me mostrou exatamente qual era meu lugar ao seu lado. Acreditei em você naquele momento. E ainda acredito agora. Ela sacudiu a cabeça, desesperada. Mas eu mudei. Eu entendi agora. Por favor, só me dê outra chance. Soltei uma risada curta. Outra chance de ser a fase de aquecimento de alguém? Não, obrigado. Eu não sou mais prática. Acabou. O rosto dela se retorceu, passando da súplica para a fúria. Você é frio. Sem coração. Nunca vai encontrar alguém que aguente você como eu aguentei. Sorri de leve. Ótimo. Eu não quero alguém que apenas me aguente. Quero alguém que me valorize. E essa pessoa com certeza não é você. Por um instante, achei que ela fosse me dar um tapa. Em vez disso, girou nos calcanhares e saiu furiosa da sala. Voltei para a mesa, pedi outra bebida e observei os noivos rindo na pista de dança. E, pela primeira vez em muito tempo, senti-me completamente livre.